vamos conhecer algumas práticas ou princípios bem simples que podem melhorar a qualidade dos testes que a gente escreve. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje eu quero trazer para vocês um vídeo bem rapidinho, mostrando alguns princípios ou práticas que a gente pode seguir para escrever testes automatizados melhores, testes que possam ser mais úteis, mais fáceis de manter e etc. Então esse vídeo vai ser bem curtinho, vamos direto aqui para minha tela conhecer esses princípios, que são os princípios FIRST. First em inglês é primeiro, mas aqui na verdade é uma sigla, um acrônimo, onde cada letrinha significa um dos princípios diferentes. Então, começando do primeiro, o F vem de fast. Todo teste que você escreve, ele precisa ser o mais rápido possível. E eu acho que o motivo para isso é bastante óbvio, é autoexplicativo. Mas, só pra gente contextualizar, quanto mais rápido for de executar um teste, mais barato vai ser sua execução, menos tempo ele vai tomar, tanto do seu tempo como desenvolvedor, no momento, no ambiente de desenvolvimento mesmo, quanto de um ambiente de integração contínua, por exemplo. Menos tempo ele vai exigir, menos recursos ele vai exigir. E se o teste é rápido, o desenvolvedor ele pode rodá-lo várias vezes sem perder muito tempo, o que garante que esse teste ele vai ser sempre executado, você sempre vai validar. Então ele vai executar esse teste com mais frequência, garantindo que qualquer mudança que quebre o que aquele teste está testando vai ser pega com facilidade. Então a gente precisa escrever testes para serem o mais rápido possível. Claro que a gente não vai conseguir fazer milagre, existem cenários que precisam ir no banco de dados, chamar serviços externos, existem coisas que demoram, mas o ideal é tornar os testes o mais rápido possível. E quando a gente fala desse princípio, não é otimizar o código de produção para que ele seja rápido, e sim garantir que o que nós fazemos nos testes não ocupe tempo demasiado de forma desnecessária, que a gente só faça a preparação do que é necessário e que eu não prepare coisas que o teste não vai utilizar. Então a gente garantir que somente é feito o que é necessário para realizar aquele teste. E falando em somente ter o que é necessário para um teste específico, os testes precisam ser isolados ou independentes. O que isso quer dizer? Existem alguns testes que dependem de outros, e isso é um grande problema. Porque imagina que eu tenho 3 testes, o A, o B e o C, e o teste B depende do A e o C depende do B. Então se o teste A falhar, a gente vai ter os testes B e C falhando também. Só que isso não vai estar claro na hora que a gente ver um resultado da execução de testes. A gente não vai saber que o B falhou porque o A falhou, na verdade. E além disso, se um teste depende de outro, caso eu precise executar esse segundo teste, por exemplo, eu necessariamente vou ter que executar o primeiro também, e isso casa com aquilo de que os testes precisam ser rápidos para que eu possa executá-los com frequência. Se um teste depende de outro para executar, necessariamente eu vou acabar executando esse teste com menos frequência. Eu vou acabar escrevendo código, escrevendo um maior número de linhas de código, vou passar mais tempo escrevendo, sem executar aqueles testes, e com isso as chances de introduzir um problema, de depois ver esse teste falhando, são maiores. Então, normalmente, esses princípios de FIRST, eles andam bem juntos. Então a ideia é que um teste precisa ser rápido e ele precisa ser independente, ele tem que ser, eu preciso poder executá-lo de forma independente. Para isso, o que a gente precisa fazer? Todo teste precisa ser responsável por preparar o ambiente onde ele vai ser executado e no final limpar esse ambiente. Se, por exemplo, eu preciso de algum registro no banco de dados para que esse teste seja executado, esse teste precisa inserir esse registro. E depois ele pode limpar esse registro ou fazer o que for necessário para garantir que o ambiente continue limpo, continue no seu estado inicial. Então, se um teste insere um dado no banco, um outro teste não pode depender desse dado. Ele precisa ser inserido também no teste que vai precisar desse dado. Ou seja, todos os testes precisam ser isolados, precisam poder ser executados de forma independente. O próximo princípio também casa bastante com esses dois anteriores, que é um teste precisa ser reproduzível, repetível. O que isso quer dizer? Eu preciso poder executar um teste quantas vezes eu quiser. Existe, infelizmente, bastante comum você ter um teste que ele executa corretamente na primeira vez e se você roda de novo ele falha. Ou vice-versa, a primeira vez que ele executa ele falha e depois ele passa a funcionar.
Porque, por exemplo, ele depende de algo que o ambiente precisa estar configurado. Então, na primeira vez que ele executa, ele configura o ambiente, mas falha, e depois ele começa a passar. Isso é um grande problema. Porque, de novo, os testes precisam ser executados com frequência. Seja no ambiente de desenvolvimento, porque o dev está fazendo alguma coisa ali, então ele precisa rodar o teste com frequência para garantir que tudo está funcionando, que nada foi quebrado. Então, por isso, se um teste for reproduzível facilmente, se eu não preciso, se eu não tenho um teste que cada hora falha ou funciona dependendo de algumas condições, eu garanto que eu posso executar esse teste com frequência. E outro ponto é que se ele é confiável, se ele é reproduzível, se eu consigo executar esse teste várias vezes, eu sei que caso o teste passe a falhar, realmente existe uma falha no meu código. Não é o que a gente chama de flaky test, ou um teste que às vezes falha e às vezes passa, um teste que não é confiável. Todo teste precisa ser confiável para garantir que, em caso de falha, eu levante um alerta, eu saiba que alguma coisa precisa ser corrigido. Não é aquele teste que eu olho e penso, isso aí falhou, mas de vez em quando falha, então não vou nem olhar para isso. Então todo teste precisa ser reproduzível, ele precisa poder ser executado quantas vezes eu quiser, sem nenhuma falha. E falando também, ainda em conjunção com todos os princípios anteriores, o S vem de self-validating, ou um teste que ele é auto-validado. O que isso quer dizer? O teste ele precisa ser muito claro se ele passou e, caso ele falhe, o motivo da falha, o que aconteceu para que ele falhe. Então, ferramentas de testes automatizados, normalmente elas permitem que você adicione uma mensagem quando você está realizando alguma verificação. Então, por exemplo, se você está fazendo uma conta, está realizando a verificação de uma conta e o imposto foi calculado incorretamente. Então a mensagem pode deixar claro, olha só, esse imposto aqui é calculado da seguinte forma, então quando você vê que o erro aconteceu, que o dado está sendo calculado incorretamente, as coisas ficam mais claras. Então o teste precisa ser muito claro no motivo dele ter falhado, para que quando você bater o olho nesse teste, você saiba o que aconteceu e saiba por onde começar a investigação. Nenhum teste deveria precisar ser inspecionado manualmente ou olhar o código para entender o que aconteceu ou por que ele falhou. O resultado do teste deve sempre ser muito claro. Então a gente já falou de boa parte dos princípios, eu tô tentando ser bem rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e eu acho que os princípios até aqui já valem um like, né? Mas continuando, aqui tem um detalhezinho. O T dos princípios FIRST, existem duas versões do que significa, então eu coloquei essas duas versões aqui. O primeiro é de timely, e uma tradução para isso pode ser oportuno. O que isso quer dizer? Se eu estou criando uma funcionalidade ou corrigindo um bug, nesse momento eu preciso criar esse teste. Eu não vou fazer, por exemplo, um ticket ou um pull request corrigindo o bug ou implementando a funcionalidade e só depois eu vou criar o teste para ele. Ele precisa ser oportuno para garantir que o entendimento daquela funcionalidade ainda está fresco na cabeça, para garantir que eu não vou me esquecer de criar um teste para aquela correção de bug. Então o teste precisa ser criado no momento que aquela funcionalidade está sendo desenvolvida. Seja utilizando TDD, que inclusive tem vídeo aqui no canal falando sobre TDD, ou seja, criando o teste antes de criar o código em si, ou mesmo que não seja utilizando o TDD, mesmo que seja depois da funcionalidade implementada ou depois do bug corrigido, naquele momento ainda, quando a funcionalidade ou a correção do bug ainda está bem claro na memória, ainda está bem recente. E uma outra versão do que poderia significar esse T dos princípios FIRST é thorough, uma daquelas palavrinhas difíceis de escrever e de ler em inglês, mas que basicamente significa meticuloso ou minucioso. O que isso quer dizer? Um teste precisa verificar todos os possíveis caminhos do que ele está testando, e não somente o caminho feliz ou somente uma exceção possível. Se um método, por exemplo, ele pode ter uma saída de sucesso e uma saída de falha, de erro, os testes precisam verificar todos esses cenários. O teste precisa passar por todos os caminhos possíveis, por todos os ifs, por todos os elses, que else nem deveria existir, né? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Mas basicamente um teste precisa verificar tudo que aquele método, aquela classe, aquela funcionalidade que ele está testando pode fazer. Todos os caminhos possíveis, todas as possibilidades daquela funcionalidade. Então, recapitulando os princípios FIRST, um teste precisa ser rápido, independente, reproduzível ou repetível, ele precisa ser FIRS de self-validating, ou seja, ele precisa ser claro no motivo de ter falhado, ou caso ele passe, também precisa ser claro. E ele precisa ser timely e thorough, ou seja, ele precisa ser oportuno, criado no momento correto e bem minucioso, bem detalhado.
cobrindo todos os cenários possíveis daquela funcionalidade. Então esses princípios, que é dessa sigla FIRST, eles podem ajudar, quando a gente tiver isso em mente, eles podem ajudar a escrever testes melhores e testes mais confiáveis. E se você quiser que eu fale mais sobre confiabilidade de testes, como escrever testes melhores, não se esquece de deixar um comentário aqui no canal e também de se inscrever para continuar recebendo vídeos como esse.